Atacante é liberado. Cavani no Internacional. Vamos trazer o que pensa a direção colorada sobre este nome. Os detalhes de um acordo que está muito próximo de ser concretizado. Tinga pede mais doações e lança nova campanha por CT. Novidades para o técnico Paulo Pesolano. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui no canal depois de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui embaixo e hypar esse conteúdo. Fala pessoal, tudo certo? Boa noite para vocês. Estou de volta aqui no canal Som da Repórter para te atualizar em relação ao Internacional Colorado, que segue a sua movimentação principalmente no mercado. Não é da forma mais rápida, mais eficiente possível, mas o Inter segue tentando aí contratações. E uma atualização para vocês em relação ao Niklas Eliasson. Consegui alguns contatos na tarde desta sexta-feira e a situação é a seguinte, pessoal. O jogador está liberado para viajar ao Brasil e acertar os últimos detalhes com o Internacional, fazer os exames, assinar o contrato e aí sim ser anunciado oficialmente como jogador da equipe Colorado. O time dele, o AEK, inclusive nem o inscreveu nos playoffs da Liga dos Campeões. Vai ter um duelo agora, então o jogador realmente está vindo para o Internacional, indo ao encontro daquilo que a gente já trazia ao longo da semana, que o negócio estava fechado e muito bem encaminhado. Eliasson deve chegar nos próximos dias, quem sabe ainda neste final de semana, ao Brasil, a Porto Alegre, ele que pela primeira vez vai jogar no futebol brasileiro. Outro nome, pessoal, que tem movimentado aí bastante as redes sociais é o do Edinson Cavani, atacante uruguaio bastante experiente que está sem clube. Teve uma passagem não bem sucedida há pouco pelo Boca Juniors. E a informação trazida ontem ainda pelo Alexandre Ernest é que existe um movimento de alguns empresários de tentar oferecer esse jogador à direção colorada. Ele ainda de fato não foi oferecido, tá? Tentei contato até com alguns dirigentes do Inter e me confirmaram que esse nome ainda não chegou oficialmente à direção do Internacional. Mas aí eu perguntei a essa pessoa sobre o que ela pensa em relação a Edinson Cavani e a possibilidade desse jogador atuar no Internacional. Eu não vou aqui, pessoal, descartar 100%, porque a gente nunca tem, dificilmente tem o 100% no futebol, tá? Mesmo quando as coisas estão fechadas, tudo acordado, a gente sempre tem aquele 1% de desconfiança de que pode dar errado, como algumas do Inter, inclusive, deram nas últimas janelas. Sobre o Cavani, o que eu posso dizer para vocês, não é o perfil buscado pela direção do Internacional. Não só pelo aspecto financeiro, até pelo que eu sei, o Cavani não pediria um valor estratosférico para jogar no Inter, mas não é o perfil que o Inter busca até em relação ao esquema tático. O Inter quer um centroavante que possa também jogar nesse estilo de jogo mais reativo e não enxerga hoje o Cavani como sendo esse jogador que poderia se encaixar nesse modelo que atualmente está sendo usado pelo Paulo Pesolano. Então, muito mais do que uma questão financeira, é uma questão também de perfil de jogador, estágio de carreira, característica de jogo, é mais por aí. Então, o Cavani não é o nome que o Inter busca. Pode ser que daqui a algumas semanas a situação mude, o Inter entre em desespero e acabe contratando o Cavani e eu queimo a minha língua por aqui. Pode, por isso que eu não estou colocando 100%, mas não é o perfil buscado pela direção colorada. Paulo César Tinga está trabalhando sem descansar no novo CT do Internacional. Vocês já conhecem o projeto do Tinga? Se não conhecem, passam a conhecer agora, né? O ídolo do Inter tenta reerguer e melhorar as estruturas do CT Parque Gigante, erguer novas estruturas e tenta arrecadar dinheiro com empresários, com a doação também de torcedores para a reforma do CT Parque Gigante, enquanto o CT de Guaíba segue sendo um sonho
mais distante. O Tinga fez um evento hoje, inclusive, no estádio Beira-Rio, também iniciando as comemorações dos 20 anos da Libertadores de 2006, 16 de agosto, faz o aniversário de 20 anos daquela final contra o São Paulo. E o Tinga, pessoal, lançou um projeto dos 23h53, que é o horário justamente que o Inter acabou sendo campeão da Libertadores pela primeira vez. O árbitro apita o final do jogo, o Horácio Elizondo, às 20h53 da noite. O Inter acaba sendo campeão no dia 16 de agosto, de 2006. Então o Tinga está com esta campanha para que os torcedores, pessoas que simpatizam com o clube, doem o valor de R$ 23,53 para que essa soma que o Inter precisa possa ser mais facilmente alcançada. Então, além dos empresários, o torcedor também está convidado agora a ajudar. Inclusive, o Tinga faz uma frase, né, que é a seguinte: precisamos de pequenas vitórias, vários gols. Esse é o primeiro gol da goleada que queremos dar. O Inter e o Tinga projetam que o custo dessa reforma giraria em torno de 30 milhões de reais. Então, é um valor realmente expressivo e essa campanha o torcedor pode inclusive doar no Pix novoct@tingacolorado.com.br. Vou deixar aqui na descrição para você que quer contribuir e se sente, né, representado aí pelo Tinga. Eu já elogiei muito, né, o jogador ídolo Paulo César Tinga, a pessoa Tinga, pelas suas ações de ajudar o próximo, de ajudar quem precisa, assim como o Dunga, que é um cara sensacional nesse sentido, e também nessa questão do CT, né? Eu brinco que o Tinga ele está fazendo muito mais do que a própria direção do Inter pelo clube e estando fora da direção, o que é mais impactante, né? Então, meus parabéns ao Tinga e vou deixar o link da campanha aqui na descrição. O técnico Paulo Pesolano contará com algumas novidades. Na partida contra o Remo na próxima segunda-feira, Rodrigo Vidiagra, Benjamin e Thiago Maia. Os três jogadores já trabalham com o grupo desde a quarta-feira, na reapresentação. Confesso que eu ainda não tenho uma informação mais precisa sobre o João Vitor, tá, pessoal? Tô tentando alguns contatos, mas ainda não consigo precisar para você se ele vai estar em campo à disposição contra o Remo ou não. Esses três têm uma boa chance, sim, de estarem disponíveis aí para o técnico Paulo Pesolano nesta tentativa do Inter de ter a maior parte do seu grupo para essa partida mais que importante. E uma informação trazida pelo Rodrigo Oliveira, da Rádio Gaúcha, é que o Inter quer esticar ao máximo a corda nesses próximos dois jogos, contra o Remo e contra o Atlético Mineiro. O Inter entende que 6 pontos nesses dois próximos jogos são uma realidade possível. É uma realidade possível dentro daquilo que o Inter tem apresentado em termos de resultados no Campeonato Brasileiro nas últimas rodadas. Então, a meta é o foco total no Campeonato Brasileiro antes da disputa das oitavas na Copa do Brasil. E eu quero terminar esse vídeo, pessoal, falando e fazendo aqui uma crítica ao Vasco da Gama, né? A gente ouve, por exemplo, o Inter sendo criticado e massacrado pela mídia, muitas vezes com razão, não vou passar pano aqui para o clube, por não honrar suas dívidas, por não pagar os seus compromissos, por ter dívida com o empresário, e aí penhora de CT, penhora de trator, cada manchete bizarra que envergonha o torcedor colorado, e a gente sabe que o Inter não está na sua melhor condição financeira. Aí vem o Vasco, que deve mais de 20 milhões de reais ao Internacional, já está em recuperação judicial, talvez o Inter veja essa grana lá para 2046, é o que o clube tem de prognóstico, e aí tu olha o Vasco contratando jogador de 8 milhões de dólares, 6 milhões de euros, e a situação ela não muda, né? O Vasco segue contratando, segue devendo o Inter. Quando era o Inter que devia os clubes como o Flamengo, por exemplo, havia uma campanha quase que nacional. Não, o Inter não pode contratar ninguém enquanto não pagar o Flamengo do Thiago Maia. E até acho correto, tá? O Inter realmente
não deveria contratar enquanto deve outros clubes. Agora, essa régua precisa também valer para outros, inclusive para o Vasco, que é quem mais deve aí ao Internacional. Tá certo, pessoal? Deixe seu like nesse vídeo se você gostou, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho das notificações e eu volto num próximo conteúdo. Até mais!